Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Já falamos anteriormente do anexo 5º do Simples Nacional, né, que rege as atividades regulamentadas, né, as atividades intelectuais, né? A gente até citou alguns exemplos de médicos, dentistas, engenheiros, enfim, todas as atividades regulamentadas e intelectuais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Simples Nacional num contexto um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais geral. Principalmente no que tange as vedações, a opção e a manutenção no Simples Nacional. Bom, vamos citar um exemplo. Eu quero constituir uma empresa e converso com um contador e o contador fala para mim: Fred, a sua empresa terá uma tributação mais benéfica, mais branda, mais favorável se ela for optante do Simples Nacional. Isso é fruto de um planejamento tributário, não é uma regra, entendeu? Cada situação é uma situação. Mas ele fala: a sua empresa, sim, ela é mais interessante o Simples Nacional. Maravilha, vamos tributar pelo Simples Nacional. Só que o Simples Nacional ele é tido como um benefício fiscal. Por ele ser um benefício fiscal, ele tem que seguir algumas regras para a gente conseguir gozar desse benefício fiscal. Essas regras a gente dirá daqui em diante. Antes de começar a falar das regras do Simples Nacional, só queria dar uma introduçãozinha, né, para quem não entende o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um regime de tributação. No Brasil a gente tem basicamente 3 regimes de tributação, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Simples Nacional, por ser um regime de tributação, ele vai ditar a forma em que você vai recolher os impostos da sua empresa. O Simples Nacional, ele está lá elencado na Lei Complementar 123 e a Lei 123, Lei Complementar 123 de 2006, trazem todas as regras de como a sua empresa vai tributar. Maravilha? Se vocês puderem dar uma olhadinha até no outro vídeo do anexo 5º, eu explico um pouquinho mais como funciona o Simples Nacional. Mas vamos lá, vamos para as vedações. As empresas do Simples Nacional, elas obrigatoriamente só podem ser constituídas das naturezas jurídicas de sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário individual. Qualquer outra natureza jurídica adversa dessas, por exemplo, cooperativas, sociedades anônimas, elas não podem tributar no Simples Nacional. Esse outro ponto que eu vou falar para vocês aqui é um dos mais importantes, que é o limite de receita bruta do Simples Nacional. A Lei Complementar 123, que é a lei que rege o Simples Nacional, ela também rege o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Ela fala lá quais são as limitações de faturamento para você se enquadrar como ME, microempresa, e as limitações de faturamento para você enquadrar como EPP, empresa de pequeno porte. Em geral, em resumo para vocês, as empresas do Simples Nacional elas não podem ultrapassar o faturamento de R$4.800.000 ano. Isso dá uma proporção de R$400.000 mês. Porém, o estado de Mato Grosso do Sul, o município de Amambaia, assim como todos os municípios do nosso estado, tem um sublimite de R$3.600.000. O que quer dizer esse sublimite de R$3.600.000? Vamos imaginar um cenário em que a empresa tem um faturamento de R$4.000.000 ano. Ela é exclusa do Simples Nacional? Não, ela não vai ser exclusa do Simples Nacional. Porém, o ICMS e o ISSQN, que é o imposto estadual e o imposto municipal, vocês vão recolher, a empresa vai recolher à parte, ela vai recolher como se não fosse Simples Nacional somente esses 2 tributos. Os demais tributos, que são os tributos da União, INSS-CPP, que é o INSS patronal, o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, o COFINS, o IPI, no caso das indústrias, eles vão recolher lá naquela guia DAS, que é aquela guia do Simples Nacional. Em resumo, a empresa não é exclusa do Simples Nacional, porém o ICMS e o ISSQN é como se fosse fora do Simples Nacional. Ela vai recolher como uma empresa de regime normal. Outro quesito impeditivo de optar pelo Simples Nacional, ou até que pode acarretar a exclusão do Simples Nacional, se você tem uma empresa como Simples Nacional,
e participa de outra empresa não beneficiada pelo Simples Nacional, não beneficiada pela Lei Complementar 123, com mais de 10% do capital social daquela empresa. Por exemplo, você tem uma empresa do Simples Nacional e participa como sócio numa empresa do lucro presumido ou do lucro real, e nessa empresa que você participa como sócio, você é detentor de mais de 10% do capital social dela. Se você tiver nesse cenário, a receita global dessas duas empresas, duas ou mais empresas, não podem ultrapassar 4.800.000. Outro quesito de exclusão e de não inclusão no Simples Nacional é quando você tem uma empresa do Simples Nacional e participa como administrador de outra empresa e o faturamento global também ultrapassa 4.800.000. Esse participar como administrador em outra empresa é um fato um pouco usual para a nossa realidade, né? Haja vista que geralmente os administradores são os próprios sócios da empresa. Mas existe uma premissa no Código Civil dos sócios nomearem um administrador externo, sem problema nenhum. Você só é cotista da tua empresa, né? Você só é investidor da tua empresa, mas você nomeia um administrador externo ao quadro societário, né, que não faz parte do quadro societário, para administrar, para gerir a sua empresa. Aí a gente vai falar um pouquinho das atividades excluídas, mas as atividades excluídas, sim, acredito que não se enquadrem muito na nossa realidade também. São as cooperativas, os bancos comerciais e atividades de financiamento, empresas resultantes de cisão, desmembramento nos últimos 5 anos, as sociedades por ações, já foi dito anteriormente, né, elas não podem entrar no Simples Nacional, empresas de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção de risco, admissão de contas a pagar e receber, gerenciamento de ativos e os factorings também não pode ser optante do Simples Nacional. Importação, fabricação de automóveis, motocicletas e combustíveis, esse também não pode ser optante do Simples Nacional, embora dessas empresas todas que a gente está falando, muito provavelmente, para não dizer quase sempre, o faturamento vai exceder esses 4.800.000 ano. Produção ou venda no atacado de cigarros, armas de fogo e bebidas alcoólicas, aí ele tem uma exceçãozinha a essa regra, que é para aquele pequeno produtor de bebidas. Por exemplo, eu vou lá e abro uma fábrica artesanal de cerveja. Eu vou começar a fabricar cerveja de forma artesanal e eu sou um pequeno produtor. Eu não fabrico em grande escala essa bebida. Se for nessa situação, eu posso optar pelo Simples Nacional. Aí as regras internacionais, não pode ter sócio domiciliado no exterior, entendeu? Também não pode ter sócio estrangeiro, né? Mas não pode ter sócio domiciliado no exterior. E a participação, não pode ter participação de entidades públicas no capital da empresa. Também é pouco usual. Isso aqui também é muito importante, pessoal, gravem-me isso. Como o Simples Nacional ele é tido como um benefício tributário, as empresas e os seus sócios não podem ter dívidas fiscais, nenhum tipo de dívidas fiscais, nem junto ao INSS, nem junto às fazendas públicas, tanto a Fazenda Federal, que é a Receita Federal, tanto as fazendas estaduais, que são as Secretarias de Fazendas, quanto as fazendas municipais, que são as prefeituras municipais ou os órgãos que tomam conta da fazenda municipal. Isso quer dizer o quê? Que nem a empresa, nem os sócios pode ter nenhuma pendência fiscal. Pense na constituição da empresa. Quando você vai constituir uma empresa, os sócios podem talvez ter um débito de imposto de renda, um débito de TR, pode ter um IPVA atrasado, pode ter um licenciamento do teu veículo atrasado, pode ter um ISS atrasado, pode ter um IPTU atrasado, e isso é fato impeditivo à adesão ao Simples Nacional. E isso também é fato impeditivo à manutenção do Simples Nacional. Então, a partir da tua empresa constituída, tomem muito cuidado para levar bem a sério essa regularização fiscal. Manter tudo em dia certinho, tanto da empresa quanto tua como sócio, ou tuas como sócios. Aí algumas outras atividades vedadas: serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, empresa geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadoras de energia elétrica também não podem ser optantes do Simples Nacional. Empresas que prestam serviço de atividade de loteamento, incorporação de imóveis também não pode ser optante do Simples Nacional.
Empresas que têm como atividade a cessão ou locação de mão de obra também não pode ser optante do Simples Nacional. E empresas que prestam serviço de locação de imóveis próprios, que na verdade não é nenhum serviço, né? Empresas que locam imóveis próprios também não pode ser optante do Simples Nacional. Outro ponto bem importante é as irregularidades cadastrais. Caso você constitua a sua empresa e, por exemplo, seja omisso no pedido de inscrição estadual, caso a sua empresa seja um comércio, ela não vai conseguir enquadrar no Simples Nacional. Caso você já tenha uma empresa constituída e você tem uma inscrição estadual suspensa, por exemplo, omissão de obrigações acessórias, né? O teu contador não entregou as obrigações acessórias do Estado e essa inscrição estadual se suspendeu, também é fato para exclusão do Simples Nacional. Então, as irregularidades cadastrais, elas têm que estar sempre certinhas, tanto no fisco federal, quanto no fisco estadual, quanto no fisco municipal. Outro exemplo que a gente poderia dar é o alvará municipal. A gente sabe que o alvará municipal tem que ser tirado todos os anos. Caso a tua empresa esteja pendente com esse alvará municipal, ela também pode ser exclusa do Simples Nacional. Outras regrinhas, essas são posteriores à constituição da empresa, que podem acarretar a exclusão do Simples Nacional. Isso a gente tem tocado bastante, frisado bastante esse contexto para vocês, que essas 3 regrinhas aqui, na verdade essas 2 primeiras regrinhas aqui, ela entra em contra a sonegação fiscal. Se for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em mais de 20% o valor dos ingressos de recursos, se você tem mais despesas que entrada de dinheiro na sua empresa em mais de 20%, excluindo-se o ano de início da atividade, porque o ano de início de atividade geralmente é um ano atípico, em que você investe, gasta mais dinheiro do que entra dinheiro na sua empresa. Se você estiver nesse cenário, você também pode ser excluído do Simples Nacional. A gente se depara, pessoal, infelizmente, com muitas empresas que têm uma despesa muito grande, despesa com folha de pagamento, despesa com material de consumo, com serviço de terceiro, com fretes, enfim, tem um montante de despesa muito grande e às vezes até muito maior do que a receita dessa empresa. Se isso não for feito no primeiro ano de atividade da empresa, essa empresa está sujeita à exclusão no Simples Nacional. Outra questão é a aquisição de mercadorias, para aquelas empresas que comercializam. Isso vale só para aquelas empresas que têm como atividade o comércio. Se no ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização e industrialização exceder 80% da entrada de recursos, exceto em casos justificados de aumento de estoque, ou excluindo-se o ano de início de atividade, você também pode ser excluído do Simples Nacional. Isso vale, pessoal, para aquelas empresas que compram, mas não vendem, não têm receitas, entendeu? A Receita Federal se presume uma sonegação e ela pode sim excluir vocês do Simples Nacional. Tomem muito cuidado com esse ponto, que esse ponto também é muito importante. E a gente já viu muitos casos de exclusão do Simples Nacional, exclusão inclusive do microempreendedor individual por causa desse cenário. O terceiro ponto, e também vem de encontro à sonegação fiscal, é as micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, que não emitem nota fiscal de venda ou prestação de serviço de forma reiterada. Salvo, ele traz ali, salvo as exceções aplicadas ao MEI, porque o MEI não é obrigado a emitir documento fiscal, exceto quando presta serviço ou vende para outra empresa, para outro CNPJ. Veja bem, pessoal, se você está na tua empresa, está comercializando teus produtos, está vendendo teus produtos, está prestando o teu serviço e não emite documento fiscal dessas receitas, vocês podem sim ser excluídos do Simples Nacional. Além, aqui é um adendo bem grande, além da exclusão do Simples Nacional, vocês podem responder pela sonegação fiscal, com multa, com juros e com até prisão, entendeu? A sonegação fiscal, ela é um crime e é previsto até pena prisional para sonegação fiscal. Então tomem muito cuidado com isso também. O último campinho que eu destaquei é a omissão da folha de pagamento. Se você tem funcionário na sua empresa sem registro, se você tem um funcionário na sua empresa com registro menor, entendeu? Tudo isso pode acarretar a exclusão do Simples Nacional. Então tomem muito cuidado. Aqui a gente sempre fala para o pessoal, não contratem funcionários,
não tenham funcionários trabalhando na sua empresa sem o devido registro e sem o devido registro no valor em que ele está recebendo. Tomem muito cuidado com isso, porque além de vocês poderem acarretar, além da empresa poder ser exclusa do Simples Nacional, vocês podem sofrer sanções trabalhistas por causa disso. A gente vê isso muito. O empregado que sai da empresa e ajuiza ação contra a empresa porque o salário dele era menor. Porque ele tinha hora extra, que às vezes o empregador paga por fora essas horas extras, mas não estava na folha de pagamento. Ou que ele tinha comissões, que o empregador talvez até pague essas comissões para ele, mas também não estava na folha de pagamento. Tomem muito cuidado com isso. Quanto mais certinho a gente trabalhar, menos riscos a gente vai ter. Esse foi um resuminho, né? Um resuminho de todos os fatos impeditivos ao Simples Nacional e todos os fatos concomitantemente que podem acarretar a exclusão do Simples Nacional. Lembrando, pessoal, o Simples Nacional ele é um benefício fiscal. Por ele ser um benefício fiscal, tem algumas regras bem claras a serem seguidas. E se essas regras forem infringidas, qualquer uma dessas regras forem infringidas, vocês podem ser exclusos do Simples Nacional. Beleza, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar no WhatsApp, a gente está aqui para responder.